irmãos, que a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor esteja sobre todos nós. Amém? Queria dizer da minha alegria de estar aqui com vocês mais uma vez. Meu tempo era o presbítero Adalto, Valdeci e Agnaldo. Hoje estou vendo aqui o presbítero Esdras, presbítero Caio, não sei se tem mais outro presbítero. Valdeci continua. Está veterano, né? Mas muito bom. Viajei com o Caio, presbítero Caio, para o Supremo Concílio. Ficamos no mesmo quarto. Foi um prazer passar uma semana ali com essa sumidade. Deus possa continuar abençoando, que ele continue aí no presbitério, fazendo a obra do Senhor, para a glória do Senhor. Dizer também da alegria de ver Dona Lídia. Para mim, foi uma mãe aqui durante o ano que eu passei, e rever os irmãos. Estou feliz, agradeço ao pastor Eudes, o privilégio que ele me concede, ao conselho da igreja, a oportunidade de ministrar a palavra. Dizer aos irmãos que nós estamos lá no campo missionário, lá no sul da Bahia, né? Louvado seja Deus. Eu passei 2 anos lá no Maranhão. Fui para uma situação muito difícil no meio da família, mas lá tinha um campo missionário, na minha cidade, lá onde é a minha igreja de origem, lá em João Lisboa, vizinho Imperatriz, 9 quilômetros, e graças a Deus foi uma bênção. E eu dizia que eu queria ir para qualquer lugar do Brasil, menos para a Bahia. E quando terminou os 2 anos, a mulher com a saudade da filha, né, a caçula, aqui em Garanhuns, querendo ficar mais próximo, eu queria ir para o Mato Grosso. Acabamos, liguei para o supervisor, ele disse, olha, tem um campo em Delmiro Gouveia. Eu disse, não, fica perto de Garanhuns. Eu preciso cortar o umbigo. Fui 20 anos pastor da Central, da Igreja Central, 15 anos no 15, não é? Então eu preciso dar um tempo de Garanhuns também. Eu queria um lugar a 900 quilômetros. Não tem não. Uma semana ele me ligou, tem? Pois então eu vou. Onde é? Na Bahia. Ah, benção, rapaz. Cheguei lá, o baiano, gente boa. Tive que pedir perdão aos pastores que são baianos lá de Garanhuns, porque, graças a Deus, nós estamos bem animados ali naquele campo e estamos agora para construir a igreja. Compramos o terreno, 24 por 30, terreno bom. Liguei lá para o meu secretário lá, disse, eu preciso de dinheiro para comprar um carro. Comprar um carro, eu digo, comprar um carro para carregar o povo. Eu pago 1.200 aqui por mês para carregar o povo, uma prestação de um carro bom. Ele disse, tem razão. Quanto é que você precisa? Ele mandou o dinheiro e a gente está devolvendo à igreja 1.000 por mês. Louvado seja Deus, o povo está lá animado, feliz, e nós estamos aqui. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus. Abra aí, em João capítulo 14. Fechou lá? Muito bem. Um abençoado. Esqueci de falar com seu pai aqui. Jogava bola comigo. Era um prazer jogar comigo. Ficar só na banheirinha ali fazendo gol. João 14, versículo 16. Rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja aí o versículo 26 do 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Agora vamos para o 16, versículo 7, do capítulo 16. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vos há de anunciar. Ele me glorificará. Eu gostaria de sugerir a você em casa, leia o capítulo 14, 15, 16, para você entender um pouco aí acerca daquilo que Jesus Cristo está nos ensinando. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo
é a terceira pessoa da Trindade Santa. E quando lemos a Bíblia, nós precisamos compreender e entender algumas chaves, regras de interpretação, para podermos aplicar corretamente o ensino escriturístico. No Velho Testamento foi a dispensação do Pai. Nos Evangelhos nós temos a dispensação do Filho. Nas epístolas, Atos, Epístolas, Apocalipse, os dias de hoje até a segunda vinda de Cristo, nós temos a dispensação do Espírito Santo. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá para vós outros. Jesus subiu, o Espírito desceu, e desceu para ficar para sempre com a igreja. No plano da redenção, o Pai planejou a nossa salvação, o Filho executou e nos redimiu na cruz, e agora o Espírito Santo aplica essa obra no nosso coração. É preciso entender que não haveria uma alma convertida, nenhuma só alma, sem a obra do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos regenera. É Ele quem aplica a obra da salvação em nós. É Ele quem nos vivifica. O apóstolo Paulo diz aos Efésios: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O maior pregador do século XIX, Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, ele disse que é mais fácil acreditar que um leão tornou-se vegetariano do que acreditar que uma vida sequer seja salvo sem a obra do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Precisamos conhecer a obra do Espírito Santo. Porque ao longo dos séculos, a pessoa e a obra do Espírito Santo não receberam na igreja a merecida ênfase. Um dos primeiros documentos oficiais da igreja primitiva, conhecido por todos nós como o Credo Apostólico, quando lemos aquela maravilhosa declaração da nossa fé, ela fala: eu creio em Deus Pai. E ele então fala da pessoa de Deus Pai e da sua obra. E quando está falando da pessoa de Jesus Cristo, ele ressalta também a sua obra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Porém, quando chega, ou quando fala do Espírito Santo, ele diz: creio no Espírito Santo. E não temos sequer uma frase complementar falando sobre a obra do Espírito Santo. Não há nada de errado com o credo, mas faltou destacar a obra do Espírito Santo, porque ele veio realizar. E se você examinar a época dos pais da igreja, do 1º ao 5º século, você não encontrará obras robustas que trate da pessoa do Espírito Santo. E esse período, chamado período patrístico, foi o período de formação das doutrinas cristológicas. Os concílios todos trataram dessa matéria. O concílio de Nicéia 325 tratou da divindade de Cristo. O concílio de Constantinopla tratando da humanidade de Jesus. O concílio de Calcedônia tratando da pessoa divina e humana de Jesus. Mas nesse período não se discutiu, não se aprofundou sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí veio o período da Reforma, o século XVI. Os reformadores trataram da matéria de uma forma geral. O reformador João Calvino, que foi o grande sistematizador, o grande estruturador das doutrinas da Reforma, ele escreveu aos 26 anos
a obra mais importante da história naquele período e uma das mais importantes de todos os tempos, as Institutas da religião cristã. E a base dele foi o Credo Apostólico. Ele escreveu em 4 volumes. O primeiro volume, creio em Deus Pai. O segundo, creio em Deus Filho. O terceiro, creio no Deus Espírito Santo. E quarto, creio na igreja. E, meus amados irmãos, por ele tratar desse assunto, ele foi chamado o teólogo do Espírito Santo. Mas a primeira obra específica, robusta, vai acontecer no século XVII com o puritano John Wolfe, na Inglaterra. Depois, no século XX, com Abraham Kuyper, lá na Holanda, que vai escrever uma obra sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje, John Stott, que foi talvez o melhor exegeta do século passado, falecido nesse século, ele escreveu um livro sobre o cristianismo equilibrado. E nesse livro ele diz que o problema da igreja é o problema das polarizações. Há um grupo que não fala do Espírito Santo, que esqueceu o Espírito Santo. Mas há outro grupo que só fala do Espírito Santo e o faz de maneira distorcida. Ou seja, nós estamos vivendo 2 extremos. Mas nós precisamos conhecer sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre a sua obra. O doutor J.I. Parker escreveu um livro, um livreto, Na Dinâmica do Espírito. E ele diz que o ministério do Espírito Santo, é onde eu quero basear os 3 pontos aqui, é o ministério do holofote. Quando você olha e vê um prédio bonito, um grande monumento, e quando você observa aquilo à noite, né? Se põe um holofote, uma luz, projeta sobre aquele prédio, sobre aquele edifício, e aí você vê toda aquela beleza, mas você não vê a luz. Ela está escondida. O holofote está escondido, mas ele projeta luz naquilo que você precisa conhecer e ver. O Espírito Santo não veio para falar de si mesmo. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Ele veio para revelar Jesus. Ele veio para testificar de Jesus. Ele veio para mostrar para nós quão grande é o nosso glorioso Salvador. O Espírito Santo é aquele que veio aplicar em nós a obra da redenção. É Ele quem aplica o remédio da graça em nosso coração enfermo. Uma pessoa pode morrer enferma dentro de uma farmácia, se ela não usar o remédio eficaz para trazer cura para ela. O Senhor Jesus nos disse, no capítulo 16, Ele me glorificará. E a grande questão é, como o Espírito Santo glorifica Jesus? E eu gostaria de colocar 3 lições para a nossa edificação. Em primeiro lugar, o Espírito Santo glorifica Jesus, produzindo em nós convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. O caminho que nos leva a Cristo é a palavra. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Ela gira em torno de Jesus. Do Gênesis a Apocalipse, do Gênesis a Malaquias, a mensagem é: Ele vem. Nos evangelhos a mensagem é: Ele veio, Deus tabernaculou conosco. E Atos, Epístolas e o Apocalipse, a mensagem é: Ele voltará. Sem a palavra não temos conhecimento do Redentor. Sem a palavra não teríamos conhecimento da promessa do Pai, que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ó, meu amado irmão, sem a palavra, como podemos saber acerca do Cordeiro de Deus? Mas quando você lê a Bíblia, quando você conhece a Bíblia, você percebe que há uma teologia voltada para o Cordeiro de Deus. Começando lá em Abraão, quando ele levou o seu filho para o sacrifício, e Isaac disse: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas o cordeiro, onde está? E Abraão, inspirado pelo Espírito Santo, disse: Deus proverá para si o cordeiro.
E naquela hora em que ele ia sacrificar o menino, o Senhor bradou, e ele tirou o menino do altar, e o cordeiro foi colocado em seu lugar. E aí, meu querido, você abre lá em Êxodo capítulo 12, e lá você tem o cordeiro pascual, e nos diz a Bíblia que a casa onde o sangue foi aspergido nas portas, a morte não teve autoridade e não pôde passar sobre aquela casa, porque ela estava protegida pelo sangue. E o apóstolo Paulo nos diz em Corinto que Cristo é a nossa Páscoa. Quem crê em Jesus está protegido, está guardado e lavado pelo sangue de Jesus. Amém? É o sangue que justifica, é o sangue que purifica, é o sangue que nos torna mais alvo do que a neve, é o sangue que cancela toda dívida, é o sangue que apaga toda maldição, é o sangue que nos protege de todo mal, é o sangue que nos perdoa. O sangue de Jesus derramado naquela cruz satisfez a justiça de Deus e nos livrou da condenação eterna. Por isso, meu amigo Luiz de Carvalho cantava: oh glória, aleluia, Maranata vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Louvado seja o nome de Jesus. Cerca de 800 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías profetizou dizendo: como o cordeiro ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? E o apóstolo Paulo diz: indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. E quando Jesus apareceu e João Batista o viu, gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas como é que a gente sabe disso, irmãos? Através da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 15 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ressuscitou, segundo as Escrituras. Oh, meu amado irmão, o Espírito Santo glorificará Jesus aplicando a sua palavra em nossos corações, desvendando os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Nós cremos que esse livro é santo, eterno, infalível, imutável, que ele nunca está velho, vencido, ultrapassado, fora de moda ou de contexto. Nós cremos que esse livro é atual, permanente, que ele transcende aos tempos. Como disse Lutero, a Bíblia nem é antiga, nem moderna, ela é eterna. Mas nós só cremos por causa do Espírito Santo. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, por causa do Espírito Santo. Que ela é forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal, é doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor. Ah, meu amado irmão, nós cremos, por isso a gente pode afirmar, creio, que o fogo lá do céu mesmo caiu, e o holocausto consumiu, e viram que o Deus de Elias é o Deus de Israel. Creio que o mar vermelho um dia se abriu, por onde o povo assim fugiu, mas a Faraó não deixou passar. Creio em Daniel, na cova dos leões, não tinha medo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. Creio que as tuas lutas poderão findar, basta somente confiar nas promessas santas da palavra de Deus. Amém? Agora, por que a gente crê? Por causa do Espírito Santo. Meus amados irmãos, a Bíblia é a bússola do piloto, é a espada do guerreiro, é o mapa do viajor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Mas só cremos por causa do Espírito Santo.
É Ele que nos faz crer e ver. Sem o Espírito Santo, você pode conhecer a Bíblia em todas as versões. Você pode ter lido a Bíblia mais de 100 vezes. Sem o Espírito Santo, você pode ter conhecido os originais, o hebraico, o aramaico e o grego. Sem o Espírito Santo operar no seu interior, você jamais vai crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, se o Espírito Santo operar, você não vai duvidar. Louvado seja o nome de Jesus. O pastor passou mais de 40 minutos pregando, se esforçando, mostrando cientificamente, biologicamente, geograficamente, não sei o que mente, que o grande peixe engoliu Jonas. E aí, quando ele chegou lá na porta da igreja, depois do culto, ia passando uma velhinha, cabeça branca, e ele disse: aí, minha irmã, gostou da minha explicação, provando ali? Ela disse: eu não sei para que tanto esforço, tanto blá, blá, blá. Se a Bíblia tivesse dito que Jonas engoliu o grande peixe, eu teria crido, quanto mais o contrário. Nós cremos por causa do Espírito Santo. Ele glorifica Jesus aplicando essa palavra no nosso coração. Segundo lugar, o Espírito Santo me glorificará, levando o pecador a confessá-lo como Senhor e Salvador. Porque o homem natural não crê em Jesus. Ele zomba de Jesus. Jesus um dia perguntou aos discípulos: que diz os homens que eu sou? E aí eles deram as respostas melhores que podiam. Um diz que tu é Elias, outro que é João Batista, outro que é Jeremias, um profeta. E ele olhou para o discípulo e disse: e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito Santo. Ah, meu amado irmão, o homem só confessa Jesus como Salvador se o Espírito Santo agir. O homem está morto, mas ele nos deu vida. Observe o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ele não queria Jesus, ele odiava Jesus, ele estava determinado a acabar com o nome de Jesus. Mas o Espírito Santo mudou radicalmente a vida de Paulo naquela estrada. E ele viu, ele confessou Jesus e ele foi absolutamente transformado no caminho de Damasco. Ele que perseguia, passou a ser perseguido. Ele que prendia, passou a ser preso. Ele que batia, passou a apanhar. Ele que odiava, passou a amar o nome de Jesus. E ele disse: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Porque quem convence é o Espírito Santo. Amém? Quem converte é o Espírito Santo. Amém? Eita, que amém fraco. Quem abre os olhos é o Espírito Santo. E quem muda a vida é o Espírito Santo. Observe o ladrão da cruz. Um olhou para Jesus e zombou, e o desprezou. O outro olhou para Jesus e se assustou, porque viu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por que ele viu? Porque o Espírito Santo lhe abriu os olhos. Olhe lá, a mulher vendedora de púrpura, em Atos 16, Paulo vai pregar para um grupo de mulheres, e apenas uma creu. E a Bíblia explica por que ela creu na mensagem. Porque o Espírito do Senhor lhe abriu o entendimento para que ela cresce. Meus irmãos, eu conheço pessoas que frequentam a igreja, que gostam da igreja, gostam do culto, que gostam da mensagem do pastor, são chamados amigos do Evangelho, mas que nunca tomaram uma decisão ao lado de Cristo. E sabe por quê?
porque não foram tocados pelo Espírito Santo. Aí você diz, mas pastor, ontem lá em Garanhuns teve lá a conferência avivalista na praça, e aí vai centenas de pessoas. Aí, irmão, ali é a pescaria, ali vai traíra, vai caboge, vai siri, vai tudo. As pessoas às vezes vai pela emoção, pela prédica do pregador, pelo momento propício, mas a vida transformada só pelo Espírito Santo. Tem ninguém gravando aí não, né? Então, vou mostrar o camarada, o pastor ia passou no camarada. Pastor, eu conheço o senhor, foi o senhor que me converteu. O pastor olhou para ele e disse, foi eu mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, tu não estava assim. A gente precisa entender essa verdade, irmãos. É o Espírito Santo. Jesus disse, lá em João capítulo 3, que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro e último lugar, o Espírito Santo glorifica Jesus, edificando a sua igreja. A igreja é o maior projeto de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Jesuíta lá, a coordenadora lá do nosso colégio, o Espírito tocou, ela aceitou Jesus. Aí foi fazer discipulado comigo, chegou toda animada lá na igreja. Ei, pastor, eu estou no céu. Tá não. A igreja nem é o céu, nem o pedacinho do céu. É o melhor lugar do mundo, mas não é o céu. Passou os anos. Ela disse, eu estava lá no gabinete pastoral, ela chegou, toda educada, né? Pastor, posso falar com o senhor? Pode. Ela entrou, disse, eu vim aqui dizer para o senhor o seguinte, naquele dia que eu disse, o senhor lembra? Eu disse, lembro, estava no céu, não sei o quê. Pastor, o senhor disse que não era. Eu quis discordar do senhor, mas por respeito eu fui embora. Ela estava já com quase 10 anos de crente. Ela disse, mas pastor, se o senhor não tivesse me dito aquilo, cada decepção que eu passo no meio da igreja, graças a Deus o senhor me orientou da maneira correta. Mas, irmãos, a igreja é o melhor lugar. Louvado seja Deus pela igreja. Amém? Nós estamos aqui por causa do Espírito Santo. Amém? O apóstolo diz que a igreja é a nação santa. É o sacerdócio real. É o povo adquirido pelo precioso sangue de Jesus. É a propriedade exclusiva de Deus. Um dia uma amiga, esposa de pastor, chamou lá na casa dela, o pastor estava viajando, 3 filhas. Eu vi as meninas crescer, como vi aqui alguns aqui, que também estudaram lá no 15. E a mais velha estava lá no quarto fechado, quarto escuro. Ela disse, vai lá falar com ela, que isso é contigo. Eu entrei, cheguei, ela estava sentada lá no canto da parede. Eu fui, sentei bem na frente dela. E ela olhou para mim e disse, pastor, eu sonhei com o diabo. Não sei se você já sonhou com o diabo. Mas não é bom o negócio, não. E ele me disse que eu sou dele. E eu disse, olha nos meus olhos. Ele é mentiroso. Você é nação santa. Você é sacerdócio real. Você é propriedade exclusiva de Deus. E você foi lavada pelo sangue de Jesus. E essa é a mais pura verdade. Meus amados irmãos, nós precisamos entender isso. Foi Jesus que disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja nasceu sobre o poder do Espírito Santo. A igreja foi perseguida, maltratada, discriminada, repudiada, rejeitada, mas a igreja avançou e não recuou diante das adversidades. Enfrentou imperadores, enfrentou fogueiras, milhares de cristãos foram crucificados, as ruas de Jerusalém, o sangue corria,
mas a igreja prevaleceu, a igreja avançou, séculos após século, até nós, porque a igreja é dirigida e orientada e vivificada sobre o poder do Espírito Santo. Há alguns anos atrás, eu disse que ia sair da igreja central, né? E avisei de manhã, estava saindo da igreja, avisei à noite, me abusei com os cabos lá. E aí, eu sou muito conhecido na cidade. E tinha uns amigos meus perigosos que iam para a igreja, mas gostavam da igreja. E à noite o camarada escutou, estava sentado lá atrás, quase no último banco. Eu dizendo que ia sair da igreja e tal, passar mais uns 4 meses, né, ia sair da igreja. Depois resolvemos, passei mais 10 anos. Mas naquele dia eu estava meio chateado com algumas coisas na igreja. Quando foi na segunda-feira, eu ia passando ali na frente do Magazine, Pérola. E ele deu com a mão. Parei, ele entrou no carro. Ele disse, pastor, eu estava na igreja ontem à noite e eu ouvi o senhor dizendo que ia sair da igreja. Foi isso mesmo? Eu disse, foi. Ele disse, é problema? Eu disse, quando o cabo vai sair, certamente, a maioria das vezes é problema. E já ia virando assim, aquela curva ali, né, que a gente... Aí ele olhou para mim e disse, pastor, o senhor quer que eu resolva para o senhor? Aí eu apontei assim para a igreja e disse, olha, ali diz a palavra que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E aí parei naquele sinal dali da esquina, né? Ele foi descer e deu um tapinha nos meus ombros e disse, pastor, eu não esperava outra coisa do senhor. E a gente precisa colocar isso no coração, irmãos. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja não tem dono. Tem pastores que querem ser dono da igreja. Tem presbítero que quer ser dono da igreja. Tem irmão que tem posse que quer ser dono da igreja. Meu irmão, em nome de Jesus, a igreja é de Jesus. Nós somos mordomos do Senhor. E é maravilhoso estar na igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas vezes nós entramos na igreja, fracos, abatidos, cansados, desanimados, arrasados, vencidos, amargurados, deprimidos, vazios, sem brilho, sem sonho, sem alegria, sem vontade de viver. E o Espírito de Deus visita o nosso coração. Começa a cantar, começa a louvar, começa a glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que no meio dos louvores, Deus habita. E é isso quem faz é o Espírito Santo, renovando as nossas forças e nos dando vitória em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Meu amado irmão, não tem segredo não. É só tomar posse da graça, da palavra, deixar esse coração ser aspergido por essa palavra. E a nossa vida é vivificada, transformada, renovada, abençoada, em nome de Jesus. Agora o que eu vejo de crente desanimado, eu vejo de crente sem alegria, vai para a igreja, parece que vai para uma cerimônia fúnebre. Não tem expressão de contentamento, de gozo, de paz, de vitória. Eu vou terminar contando uma historinha para a gente fechar. Lembrando da nossa irmã lá, abençoada. Não era do tempo do pastor Eus, não, era pastor Edson, lá no 15. A minha filha, 10 anos, então já faz 14 anos. Estudava lá na 5º ano, que é a 4ª série. E ela ia buscar o filho da outra, que ela criava, 4ª série. Todo dia nós nos encontrávamos ali embaixo, ali. O pastor agora fez um negócio bonito agora para se encontrar lá. Mas no primeiro só tinha uma árvore lá. E a gente se encontrava ali debaixo daquela árvore. E ela começava, pastor, se eu soubesse como era a minha vida. Sofrimento terrível, ela era médica, né? Sofrimento, ela não é médica. Sofrimento terrível. Pastor, a sogra vive comigo.
Meu marido ignorante, ainda tem amante, eu tenho que criar o filho dele, da outra. Dor na coluna, pastor, quando eu vou para o consultório. Ah, pastor. Todo dia era a mesma cantiga. E teve um dia que ela chegou e eu estava animado. E aí quando ela chegou assim, minha irmã, eu tenho remédio para a senhora. Morra! Vá para o céu! E a senhora não vai ter mais que criar filho da outra, nem suportar a sogra, nem marido ignorante, não tem mais dor de coluna, morra e vá para o céu, porque no céu não existe pecado, fadiga, tristeza, nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. No céu o luto é banido, enterro não hão de passar, sepulcros jamais serão erguidos, lá mortos não vou encontrar, morra! Ela olhou para mim, o senhor está doido, é? As outras pessoas que estavam de lado já me conheciam. Eu disse, doido está a senhora, todo dia essa mesma cantiga. Aí, há 3 anos atrás, aliás, 4, né, que eu já saí há 3 anos, aí morreu o pai dela. Ela estava em Recife. Aí, uma irmã lá da igreja central disse, ó, pastor, sabe quem está aí? A irmã tal, aquela que o senhor mandou. Aí disse, rapaz, e ele está onde? Está lá na funerária, o pai morreu. Aí eu fui lá, corri. Quando ela me viu, correu, me deu aquele abraço gostoso, disse, pastor, eu amo tanto o senhor, mas eu não esqueci que o senhor mandou eu... Aí disse, minha irmã, eu não queria que a senhora morresse, não. Ali foi um choque térmico, para ver se a senhora acordava para a vida, olhava que essa vida tem vitória, saia dessa lama, dessa tristeza, dessa melancolia. Eu queria simplesmente que a senhora despertasse. Ela disse, eu despertei, mas eu fiquei com raiva do Senhor. E eu queria concluir, meu irmão, dizendo uma coisa para você. Eu estou lá, a quase 900 quilômetros distante de vocês, mais solitário. Quem tinha uma vida agitada como eu aqui, no meio dos colegas, dos irmãos, da igreja, da cidade. Mas a nossa alegria vem de Deus. Quantas vezes a tristeza nos assalta? Quantas vezes? E hoje, quando eu estava voltando de Umas, o diácono disse, pastor, por que é que tem tanto pastor morrendo, se matando? Mas não só tem pastor se matando, não, tem muito crente se matando. Meu irmão, eu não tenho resposta para tudo dessas situações, mas eu não sei como está a sua vida. Eu só sei lhe dizer que a alegria é fruto do Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós devemos pedir a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Portanto, meu irmão, se você está enfrentando um momento difícil no seu casamento, na relação com seus pais, com seus filhos, com os seus amigos, com a sua igreja, com a sua própria vida, peça ao Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, derrama alegria no meu coração e me dá vitória em nome de Jesus. Porque você é nação santa, você é sacerdócio real, você é propriedade exclusiva de Deus e você foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. E o Espírito Santo está me preparando, está te preparando para devolver ao Senhor, a noiva do Cordeiro, as bodas para todos sempre. Nós estaremos com o nosso Senhor. Por isso, meu irmão, diante das lutas, das adversidades, das intempéries, não recue, não baixe a cabeça, continue servindo ao Senhor com alegria e pedindo ao Espírito Santo de Deus que te assista em tuas fraquezas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.